Ateísmo e Niilismo. André Cancian. Prefácio. Este livro é uma tentativa de justificar a transição do ateísmo ao niilismo com base na ciência moderna. Nele é apresentada uma interpretação do niilismo existencial, segundo a qual ele se segue de considerarmos as implicações de nossas principais descobertas científicas, bastando revisitar as questões existenciais clássicas à luz do conhecimento atual. Assim, a ideia é que, uma vez nos tornemos ateus, o niilismo segue-se. Tentarei, nas páginas seguintes, explicar o mais claramente possível como cheguei a essa conclusão. Naturalmente, não se trata de uma discussão exaustiva, mas procurei ao mesmo tempo não deixar de fora os tópicos mais importantes relacionados ao niilismo. André Cancian. 2011. Introdução. Convicções são maiores inimigas da verdade que mentiras. Friedrich Nietzsche. A tese básica que defenderemos é a seguinte: existir não tem valor nem finalidade. Isso pode ser colocado de várias outras formas, como a clássica vida não tem sentido, mas basicamente todos sabem o que isso quer dizer. Em si mesmo, nada tem sentido, importância, propósito ou significado, inclusive a vida. Estamos aqui fazendo o quê? Nada. Só estamos aqui. Acontecemos por acaso, como qualquer fenômeno natural. Esse é o niilismo que buscaremos explicar, e o vemos como uma consequência bastante trivial das descobertas científicas modernas. Visto dessa ótica, o assunto parece bastante simples, mas isso só torna a questão mais estranha, pois, se é tão simples, por que permanece tão mal resolvida? Por que temos tanta dificuldade em adequar nossas crenças aos fatos? Não pode ser mera ignorância, pois nunca estivemos numa situação mais privilegiada em termos de informação. Temos à nossa disposição todo o conhecimento que quisermos. Como explicar? Por muito tempo, tivemos de nos contentar com explicações inventadas para a origem da vida, para os valores morais, para o nosso comportamento, para o funcionamento básico da realidade. Como eram inventadas, naturalmente tinham de ser sustentadas pela força, já que não havia evidências. Assim, tradicionalmente, nossas explicações para as questões mais fundamentais sempre estiveram atreladas à autoridade. Dentro desse esquema, por razões óbvias, a postura inquisitiva, pesquisar, refletir e descobrir por si próprio, nunca foi muito encorajada. Por muito tempo, então, apenas se inventou. Contudo, hoje já temos à nossa disposição a versão da realidade baseada nos fatos. Depois de tantas gerações que só puderam sonhar com esse momento, somos finalmente capazes de nos entendermos satisfatoriamente como um fenômeno natural, não havendo mais necessidade de recorrermos à crença, ao menos não como princípio explicativo. Porém, como sempre houve toda uma tradição envolvida nesse processo de fabricar explicações satisfatórias para as questões fundamentais, estas se encontram solidamente entranhadas em nossa cultura, no senso comum, e deitá-las por terra não se mostrou tão simples como se esperava num primeiro momento de otimismo racionalista. Então, mesmo quando tais explicações inventadas se mostraram equivocadas diante de descobertas científicas, elas não se deixaram abalar, pois já faziam parte da vida dos indivíduos. E, quando uma ideia ganha nosso coração, ela ganha também nossa razão. Claro que nada disso aconteceu de maneira muito inocente. Sempre foi arranjado que tais explicações apelassem mais aos corações dos indivíduos que aos seus cérebros. Mas, para além disso, parece que temos uma tendência natural ao auto-engano em determinados assuntos. Então podemos dizer que ambas as coisas se complementaram. O importante a ser frisado é que tais crenças, apesar de equivocadas, não se deixam abalar porque temos a tendência de nos afeiçoarmos às teorias que utilizamos para explicar o mundo. Assim, se aprendermos a ver certo assunto sob determinada ótica e, num momento posterior, essa ótica se mostrar equivocada, as chances são que não conseguiremos admiti-lo, ainda que estejamos diante de provas incontestáveis de que estamos errados. Passaremos então a defendê-la como se fosse a nossa verdade.
e assim se cria uma versão alternativa da realidade que se dobra às nossas necessidades emocionais. A razão é sequestrada pela emoção, criando um abismo entre os pontos de vista. Em certos assuntos, é normal que tenhamos opiniões pessoais, porém, em relação ao mundo natural, as emoções não apenas justificam opiniões, mas ativamente se envolvem numa personalização da realidade, tornando-a quase incompreensível aos que não partilham do mesmo histórico de experiências pessoais. Nessa situação, não nos contentamos em ter opiniões pessoais apenas sobre aquilo que é pessoal. Queremos também forçar nossas opiniões na própria constituição da realidade, naquilo que é impessoal. Em nosso cotidiano, é fácil encontrar exemplos desse tipo de sobreposição entre o terreno da crença e o do conhecimento. Pensemos na astrologia. Todos conhecem ao menos superficialmente essa teoria, segundo a qual os corpos celestes poderiam de algum modo influenciar nossas personalidades. Se estivermos familiarizados com a astronomia moderna, naturalmente saberemos que as suposições nas quais a astrologia se fundamenta são incompatíveis com a realidade conhecida. Mesmo assim, continuamos a encontrar colunas de horóscopo em quase todos os jornais e revistas. Geralmente pensamos que, diante de evidências reveladoras, os indivíduos corrigirão suas crenças equivocadas, mas isso raramente acontece. Depois que nos afeiçoamos a uma ideia qualquer, tal é a necessidade que sentimos de defendê-la, como acontece com qualquer coisa a qual nos afeiçoemos que já não parece sensato esperar que os indivíduos se corrijam. Pelo contrário, cada vez mais nos acostumamos à ideia de que todo indivíduo tem o direito de acreditar no que bem entender, desde que acredite de coração e não cause muito incômodo. Então, mesmo que saibamos tratar-se de uma falsidade, e mesmo que o assunto não seja uma mera questão de opinião, somos levados a respeitar a necessidade do indivíduo de acreditar nisto ou naquilo. Sem esse tipo de tolerância, a convivência se tornaria praticamente impossível, ainda que de uma maneira superficial. Todos parecem compreender que não há muita utilidade em discutir crenças, pois não haverá real troca de informações, apenas um embate desgastante de posições inflexíveis. Em geral, simplesmente evitamos tocar nesse tipo de assunto, e é bem evidente que agimos dessa maneira defensiva apenas em relação aos assuntos nos quais há crenças envolvidas. Nos demais assuntos, nos quais há pouco ou nenhum envolvimento pessoal, diante dos mesmos fatos, temos a forte tendência de concordar, não apenas porque fazemos uma análise imparcial das informações, mas principalmente porque estamos abertos às novas informações. Um bom indício de que faremos um julgamento adequado, quando procedemos dessa maneira, sendo racionais e descomprometidos, é comum que cheguemos independentemente às mesmas conclusões. Portanto, havendo a necessidade de o indivíduo obter informações sobre um assunto qualquer, se a sua postura for emocionalmente neutra, podemos estar certos de que ele buscará automaticamente as fontes de conhecimento mais seguras e mais precisas, sem nenhuma preocupação com caprichos pessoais, sem nenhuma tendência de puxar a brasa em favor disto ou daquilo, pois o indivíduo simplesmente não terá um lado em favor do qual distorcer o assunto. Por outro lado, na medida em que estivermos envolvidos com a questão sobre a qual buscamos conhecimento, já não estaremos totalmente livres para ser imparciais. Nessa situação, ainda que inconscientemente, começamos a distorcer os fatos em nosso favor, fazendo vista grossa aquilo que nos incomoda e exaltando aquilo que confirma nossas expectativas. Claro que isso tudo, aos nossos olhos, parece algo perfeitamente justo, mas só aos nossos. Por exemplo, peguemos um grupo de indivíduos que nunca ouviu a respeito de astrologia e expliquemos a eles que a teoria se fundamenta na influência dos corpos celestes sobre nossas personalidades, detalhando todos os pressupostos dos quais parte, como ela nos classifica em certo número de signos, cada qual carregando determinadas implicações sobre nosso temperamento, sobre nosso modo de encarar a vida, e assim por diante. Apresentamos-lhes a teoria toda, detalhe por detalhe, e então,
Após detalharmos tudo minuciosamente, passamos à segunda fase do experimento, em que detalhamos com a mesma minúcia todos os motivos pelos quais é impossível que a astrologia seja verdadeira, um após o outro. Todos os estudos realizados pela ciência a respeito de como a realidade funciona deixam claro que não há evidência alguma desse tipo de influência celestial. A situação está bem clara. Temos uma teoria que se propõe a explicar e prever certos fenômenos tendo como base certas premissas e, ao lado, temos uma quantidade incrível de provas sólidas que apontam para a falsidade dessa teoria. Agora, se perguntássemos o parecer do grupo a respeito da veracidade da astrologia, qual seria o resultado? Presumivelmente, apenas diriam algo como: bem, as evidências são claras. Mesmo sendo superficialmente coerente, a teoria está equivocada. É normal que o homem se engane, com base na análise das evidências. Será quase inevitável que cheguem a essa conclusão e, mesmo que tentássemos convencê-los de que a astrologia talvez pudesse funcionar em termos alternativos, o simples fato de haver controvérsias sem que haja fatos já os deixaria bastante desconfiados. Isso porque, aos que não estão envolvidos, o termo alternativo já se tornou praticamente um sinônimo de falso. Pensemos agora no caso de havermos apresentado a mesma série de explicações a um grupo de indivíduos que acredita firmemente em astrologia. Fazendo o mesmo percurso explicativo, podemos esperar todo tipo de reação, menos a mesma dos sujeitos do primeiro estudo. Uma reação típica seria que metade deles cruzasse os braços e nos ouvisse pelo resto do experimento com um olhar atravessado, e a outra metade se levantasse, esbravejasse algo e partisse indignada. Neste segundo grupo, os indivíduos já estão emocionalmente envolvidos com o assunto, e isso basicamente os impede de ser imparciais diante dos dados. O resultado é que, apesar das mais esmagadoras evidências do contrário, o indivíduo continuará acreditando. Como dito, isso parece ocorrer porque, ao longo do tempo, criamos afeição pelas teorias que usamos para entender o mundo, assim como pelas pessoas com as quais convivemos, de modo que, durante um confronto com opiniões contrárias, tomamos o lado de nossas teorias, não como quem busca descobrir a verdade, mas como quem busca vencer uma disputa. Nesse processo, a hipótese de estarmos errados naquilo que pensamos nunca é seriamente considerada, senão como recurso retórico, porque, parecendo ser imparciais, nos tornamos ainda mais convincentes. É difícil evitar esse tipo de reação defensiva quando discutimos algo que nos afeta pessoalmente, do qual depende nosso bem-estar. Quando outra pessoa coloca em xeque aquilo em que acreditamos, a razão é a última coisa que nos importa. O impulso primário que sentimos não é o de refletir, mas de nos protegermos, como se estivéssemos sendo agredidos, buscando meios de anular o ataque do indivíduo para salvaguardar nosso objeto de afeto. E, uma vez o pensamento tenha se orientado à autopreservação, a questão do verdadeiro e do falso já não nos alcança. A discussão toda passa a girar em torno de animalidades, e a verdade acaba posta de lado. Notemos que, quando colocada ao lado de uma postura a qual sejamos pessoalmente apaixonados, a razão imparcial toma o aspecto de algo extremamente mesquinho, a qual só se prenderiam indivíduos insensíveis e limitados. Daí a famosa associação da racionalidade à frieza. Para ilustrar essa ótica, basta nos lembrarmos de alguma ocasião em que tenhamos estado apaixonados. Agora suponhamos que houvesse se aproximado de nós um indivíduo portando um livro no qual, assegura ele, está explicado detalhadamente por que não devemos nos apaixonar, provando que tal envolvimento prejudicará decisivamente nossa capacidade de ser racionais. O que diríamos diante disso? O indivíduo está tentando limitar nossa felicidade em troca de uma miserável precisão teórica que só importa para ele. Ora, que vá para o diabo. Muito bem, agora voltemos nossos olhares à nossa proposição inicial. A existência não tem finalidade. Estamos aqui por motivo nenhum. A vida surgiu por acidente. É um passatempo. A maioria dos indivíduos sente o sangue subir às ventas ao ouvir tais afirmações,
encarando-as como afrontas pessoais, comprovando aquilo que acabamos de explicar. O envolvimento emocional nos cega, levando-nos a encarar a questão sob uma ótica equivocada. Tais palavras não são, portanto, uma mera provocação. Pelo contrário, nossa forma de reagir a elas é o cerne da questão. Ilustra exatamente a associação que precisamos desfazer para deixarmos de reagir defensivamente a algo que não passa de uma descrição do mundo natural. Claro que, à primeira vista, talvez pareça uma audácia que alguém pretenda defender essa ideia em plena luz do dia. Mas por que não? Se essa ideia é verdadeira, ela deve ser defendida, e não seria nada menos que vergonhoso deixar de fazê-lo simplesmente porque o assunto não é particularmente agradável. Não que se trate de uma questão frente à qual seja fácil sermos neutros, afinal, somos seres vivos, e nossos impulsos mais básicos nos rogam que sejamos parciais, nunca colocando em questão aquilo que está em nosso favor. Porém, tendo em vista que a ciência já demonstrou que nós, homens, somos, como qualquer outro organismo, máquinas surgidas por meio de processos naturais, a questão é apenas entender por que temos tanta dificuldade em compatibilizar ambas as coisas. Pensemos a respeito da proposta que estamos fazendo. Somos seres humanos questionando as implicações de sua própria humanidade, e conscientes de que temos mecanismos psicológicos que nos impedirão de ser totalmente bem-sucedidos nessa empreitada. Não estamos questionando simplesmente uma ótica adotada por um grupo particular, mas buscando uma forma de distinguir as distorções mais básicas que nós mesmos introduzimos na realidade pelo simples fato de sermos quem somos. A ideia de desconstruir a si próprio por mera curiosidade soa como um despropósito aterrorizante à maioria, e talvez com razão. Mas o fato é que a maior parte das pessoas simplesmente não se importa o bastante com essas questões para fazer qualquer tipo de esforço. Tudo bem, é direito delas, mas e quanto àquelas que olham para essa questão e pensam, não seria realmente fascinante entender isso tudo? Em vez de pensar isto ou aquilo a esmo, apenas porque ouvimos dizer numa época em que nos deixávamos impressionar, não seria incrível poder saber? Não seria uma empreitada que mereceria ao menos esforço e tempo consideráveis? Afinal, estamos falando de realmente entender a existência com base nos fatos, não de abraçar uma teoria qualquer e voltar a dormir. Mas isso exigiria algum preparo. Como faríamos para burlar essas barreiras naturais que nos levam a distorcer a informação que recebemos? Como perceber quando isso está acontecendo? Quando passamos a pensar dessa maneira, vendo o conhecimento como um fim em si mesmo, e movidos apenas pela curiosidade, compreendemos finalmente o que é o espírito filosófico. O conhecimento já não é buscado na suposição de que servirá para isto ou para aquilo, mas por si mesmo. Nasce em nós um senso de integridade que parece ir além de nós mesmos, um interesse genuíno no saber. Assim, se conseguíssemos direcionar as forças emocionais que, em quaisquer outras circunstâncias, apenas nos cegam, orientando-as em favor do conhecimento, de modo que nos tornássemos parciais em favor da imparcialidade, isso não abriria para nós portas que sempre estiveram trancadas. Teríamos alcançado uma posição a partir da qual poderíamos questionar tudo, inclusive nós mesmos, e somente nessa posição estaríamos aptos a vigiar nossos próprios preconceitos. A iniciativa de não nos enganarmos, de nos responsabilizarmos por estar certos, precisa nascer de nós mesmos. É importante que tenhamos em mente a necessidade desse tipo de consciência antes de iniciarmos nossas reflexões, porque, se não conseguirmos colocar a nós próprios em favor do conhecimento, ele não terá nenhuma chance.